A luz está boa? Oi, Ruth. Oi, tudo bem? Tudo bem? Sim, a luz está boa. Ah, A luz está boa. deixa eu... A sua luz está boa. Quero A saber, minha luz quero está saber boa. se a energia aqui em Israel está boa. Nós Eu, agora, é, já há alguns anos, não estamos com um problema de energia, desde que foi descoberto, encontrado gás, né, nas não, mas costas de Israel. Então, a energia elétrica aqui, que era gerada no início por o tipo de petróleo, né, que é mazuta, que é especial para as usinas elétricas, depois, com aquela crise que houve com os países árabes, que o fornecimento do petróleo aí no mundo, aí, então, Israel passou para o carvão, e depois carvão é uma coisa que faz muita poluição, mas aí Israel começou a pensar em gás, mas teria que comprar de outros países, trazer em tubulação para cá, então era muito complicado, e aí, por acaso, no começo dos anos 2000, aí se encontrou o gás, e você agora já há resolveu o alguns problema. anos que há alguns anos que não só está fornecendo gás para Hum. Israel, como Israel ainda está podendo vender gás para Mas você não outros países. entendeu a minha pergunta com duplo sentido. A energia que eu estou falando não é energia elétrica, eu estou perguntando sobre a Sim, eu energia. entendi, Ah, bom, então tá. mas aí já aproveitei para Já dizer que deu a uma. energia agora aqui Entendi. está até boa, porque está mais barata, tem Ah, muito. então tá. Bom, a gente Eu quer entendi. saber, né? Eu já vou pular direto, porque ninguém quer saber sobre o tempo, ninguém quer saber Não, sobre. A gente quer saber o que vai acontecer agora. Quer dizer, eu sei que você não é. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o resultado das eleições. O que a gente pode esperar desse retorno do Bibi? o retorno do Bibi não é problema, porque o Bibi não é um fanático. Eu já falei 1000 vezes, eu não concordo com a maioria das coisas que ele faz, mas ele não é um fanático, é um político, tem uma ideologia, e ele atua dentro dos princípios, embora a gente agora tenha uma série de problemas contra a correção dele, por causa dos julgamentos, aí, das acusações que ele recebeu e está sendo processado e julgado por causa disso, mas do ponto de vista político, ele é um político previsível, não é uma coisa horrorosa, um fanático, que você nunca sabe o que vai acontecer. Ele se comporta dentro dos moldes esperados por um líder, né, de um país, e que é com projeção internacional e que tem uma ideologia determinada, que é diferente da minha, diferente da metade do país, da outra metade do país, mas é uma pessoa que normativa. Agora, acontece que essas eleições tiveram uma característica completamente diferente de todas as eleições anteriores. Foi a entrada de um parceiro novo no palco, né, político, e que são dois membros eles são, na verdade, cada um representa um partido, e que eles fizeram uma união, como se diz, técnica, para correr junto nas eleições. Um é o Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, e o outro é o Bezalel Smotrich, que representam correntes políticas, os dois, né, muito semelhantes, sendo que a do Ben-Gvir é kahanista. Ele é um discípulo do Kahan, que foi assassinado, né, lá nos Estados Unidos, que é
eu não sei quanto pode ser extremo na direita, de um radicalismo absurdo, de uma... E ele é uma pessoa, esse Ben-Gvir, ele é imprevisível, porque ele é um homem que tem um comportamento, digamos, político muito violento. Há poucos dias, durante a campanha eleitoral, teve um acontecimento lá, uma coisa fora do comum nas redondezas de Jerusalém, e a polícia estava, e ele estava, porque onde tem algum problema, algum ato de violência entre judeus e árabes, ele imediatamente aparece, e ele participa porque ele tem que se projetar, ele tem que aparecer. Mas ele puxou de uma arma, quando um policial estava ao lado dele, dizendo que ele não podia fazer uso de arma. Não que o policial dissesse ali que ele não podia atirar. O policial estava dizendo para ele que ele não pode tirar a arma do bolso, lá onde estava, e empunhar a arma. Quer dizer, um camarada desse agora vai ser ministro. Ele vai receber um cargo de ministro, porque qual é a característica especial dessas eleições? É que esse partido, que é a fusão de 3 partidos, que é o nome que eles concorreram à eleição a Sionut Datit. Agora, cada um deles, tanto o Smotrich quanto o Ben-Gvir, eles cada um pertenciam a outros partidos, e mais um partido pequeno, Noam, que praticamente não aparecia, mas que apoiava o Gvir. Agora, os 3 fizeram essa coalizão eleitoral, eles elegeram 14 deputados. É o 3º maior partido, hoje em dia, na coalição, na Knesset. O partido Likud, que é um partido grande de anos, desde que o país existe, que o Likud concorre às eleições, já teve no passado primeiros-ministros, além do Netanyahu, tinha o Begin, que foi primeiro-ministro, o Shamir, que foi primeiro-ministro. Eles têm 34 cadeiras, quer dizer, um partido que está há 70 e tantos anos concorrendo a eleições. E esse partido novo 14. Muito, né? O partido do Lapid, que é o Yesh Atid, só conseguiu 24, eu estou dizendo só, porque em relação a esse que, lógico, de uma forma assim, quer dizer, eles entraram na política de uma forma tremenda, fizeram uma campanha muito agressiva, porque eles falaram coisas horrorosas o tempo todo, quer dizer, eles não esconderam de ninguém as tendências políticas deles. Eles foram muito francos, falaram tudo. Eles querem uma reforma absoluta do sistema judicial de Israel. Eles querem que os juízes do Supremo Tribunal não sejam, até agora, desde que Israel existe, os juízes eles são escolhidos, tem uma comissão especial, não política, que sempre um juiz já aposentado dirige essa comissão, e eles é que trazem ao governo sugestões de nomes de pessoas que eles acham que têm todas as características necessárias, correção profissional, tudo, para ser juiz do Supremo Tribunal. Eles não, eles querem que agora os juízes do Supremo Tribunal sejam escolhidos pelos políticos, pelos próprios deputados. absurdo. Politização do sistema judicial. Você sabe o que é isso? Um juiz vai julgar, juiz do Supremo Tribunal, já nem digo
juízes de outras arcadas mais baixas, mas de Supremo Tribunal. E tem chance, Ruth, deles conseguirem isso, dessa mudança? Claro que eles têm chance, porque eles estão com a maioria na Knesset. Eles vão ter que fazer lei. Isso vai ter que ser legislado. Mas eles vão trazer a lei. E eles têm maioria na Knesset, porque o bloco da direita, que eles estão com 64 cadeiras. De um total de 120 que tem a Knesset, eles conseguiram juntar 64, que ficou dividido da seguinte maneira: o Likud com 32, essa Tzionut Datit, que é dos 3 partidos juntos, 14 ficaram, a Yadut Torá com 7 deputados, e o Shas, que nunca teve tantos deputados, 11 deputados. Quer dizer, esses 4 partidos, que são, todos eles, na mesma linha básica de direita, sendo que o Likud é direita, digamos, liberal, né? E esses outros 3, não, além de ser religiosos e ter partidos fanáticos, ainda tem o radicalismo ultranacionalista. Quer dizer, eles juntos são 64. Mas 64 com 32 do Likud. De 120, quer dizer, eles sempre terão uma maioria. Mas estou falando, o Likud também, de qualquer maneira, essa lei, por exemplo, eu estou te perguntando nesse sentido. Tudo bem que eles, junto com o Likud, eles têm a maioria, mas você acha que o Likud apoia uma lei dessa? Mas dentro do Likud também tem gente que pensa igual. Agora, durante a campanha eleitoral, um deputado, que já é deputado em muitas cadências da Knesset, ele falou também, ele fez vários discursos por causa do problema desse julgamento de Netanyahu, que eles, o tempo todo, o Likud, os deputados do Likud, os ministros, todo mundo acha o tempo todo que esse julgamento foi pré-fabricado, que os inimigos do Netanyahu que forçaram a barra para que isso acontecesse, e que isso acontece porque o sistema eleitoral permite isso. Então, eles têm que fazer o judicial, não é um problema, que o sistema judicial do país tem que ser reformado para impedir que o homem público fique sujeito a esse tipo de acusações e levado, por exemplo, como eles querem, por exemplo, fazer uma lei francesa. Na França, que é um país muito democrático e muito liberal e tudo, mas um homem público, um primeiro-ministro que esteja no cargo e ele for acusado de alguma coisa, o julgamento dele vai ser protelado até que termine o cargo da cadência dele. Não pode, na vigência da cadência dele, ele não pode ser julgado. Então, já é uma lei que imediatamente aqui nunca ninguém aceitou isso. Já eles querem trazer. E, com isso, todo mais. De modo que o problema com os palestinos, o problema com os árabes, em geral, esse Ben-Gvir falou o tempo todo, terrorista, pena de morte. Não é que terrorista foi morto num ato de terrorismo e houve um tiroteio ou qualquer outro tipo de disputa bélica entre eles, e ele morre no meio dessa ação. Não, se ele qualquer terrorista, mesmo ele não morreu na ação dele, mas ele foi preso, só existe um julgamento para ele, pena de morte. Quer dizer, são coisas, está entendendo, que num país democrático não pode existir. E o problema religioso que o outro, Smotrich, vai trazer, que as mulheres vão ter que se esconder agora. Como assim? Como assim? Pelo amor de Deus. É proibido para as mulheres
serem deputadas, é proibido delas cantarem em público, só se for público de mulheres, não de público que tenha homens também. Mas peraí, Quer dizer, ele não pode obrigar, isso não é uma lei para o país todo, né? sim, mas é o que eles querem. Pelo amor de Deus, Ruth, o que é isso? Não pode ser, imagina. Eu vou embora, vou voltar para o Brasil. Olha, Eu não vou esse ser assim, deputado que eu te não. falei do Likud, Aham. Dudu Amsalem, ele, recentemente, antes da Knesset entrar, ser dissolvida, né? Então, ele fez o discurso lá na Knesset, dizendo que quando, agora, nas próximas eleições, o Likud vai entrar e vai ter maioria, ele já tinha absoluta certeza, vai acabar com o processo do Netanyahu. Não, isso a gente já sabe, né? Não vai ter julgamento. Ele já disse isso. E ele disse que ele quer ser ministro da Justiça. Putz. Ai, meu Deus. Logicamente, olha, Não. todos nós que conhecemos o país e conhecemos o Netanyahu sabemos que o Netanyahu não vai deixar o Amsalem ser ministro da Justiça. Ele não tem capacidade para isso. Mas o impulso, o ambiente que se gerou, a atmosfera que gerou durante toda essa campanha eleitoral, foi assim de antidemocrático em base. Isso aqui é o pior. Todos os sonhos, todas as ambições, todos os projetos, não é falar que as casas estão caras, que os produtos estão caros no supermercado, que as famílias estão com dificuldade. Falaram nisso, mas nisso se falava pouco. O que ressaltou o tempo todo dessa campanha eleitoral são esses pontos, esses itens que são absurdamente antidemocráticos. Então, o povo aqui quer esse retrocesso. O povo aqui quer... Escuta, eles não podem dizer... Olha, eu vou ter que explicar uma coisa para começar. Esse negócio de dizer que o povo quer, porque aqui existe uma frase que eles dizem, a amaret dvaró, quer dizer, o povo disse a sua palavra e votou e eles ganharam. Essas eleições, minha querida, foram perdidas por uma diferença de 3.900 votos. Que não venha ninguém agora dizer para qualquer um de nós aqui em Israel que a metade do país, totalmente, 50%, é a favor de tudo isso, mais do que 50%, que eles, mas os números estão aqui. Hoje foi publicado já o resultado final das eleições. Entendeu? É um absurdo o que você vê. Mas acontece que, assim, numericamente, em números, o bloco do Likud, eles têm 2.069.961 votos. O outro bloco contra o Likud tem 2.066.061. Então, a diferença numérica entre esses dois números é 3.900. Essa foi a diferença do número de votos. Quantos votos do então, total que ninguém venha dizer... Mas quantos... então, isso quer dizer que metade da população votou e metade não votou? Não, nem todo mundo vota. Eu sei, mas isso o número de eleitores... votantes, Sim, mas eu digo, no corpo total de votos, a diferença entre os dois blocos é de 3.900. Quer dizer, você não pode falar em uma maioria esmagadora do país, sim, do povo, mas... a favor disso, quando a diferença é 3.900 votos. Não, o que eu estou perguntando é outra coisa. Você falou 2 milhões, tanto a favor, 2 milhões e tanto oposição. Aí dá 4 milhões e pouco de votantes. Nós temos
Qual é a população Não, de Israel? acontece que Israel tinha um número de Eleitores. cidadãos que Ah, tinham permissão de votar, era um pouco mais de 6 milhões. tá. Mas 2 milhões não fizeram uso do seu direito de voto. E quem não faz uso, quem se abstém, tem que aceitar, porque não participa. Exatamente. Quem se abstém, ele Ele, prejudica na verdade, quem se tremendamente. abstém está do lado de quem ganhou. Exato. Porque, então, votaram 4 milhões e pouco. Desses 4 milhões, 2 milhões e 69 foram a favor do Netanyahu e 2 milhões e 66 foram a favor do Lapid. Então, uma diferença mínima. Ninguém pode falar que é uma diferença. Em porcentagem, sai assim, 50,005% é a favor do Netanyahu e 49,995% a favor do Lapid. Quer dizer, é uma diferença mínima. Mínima. Então, vai dizer que o povo todo, não, o país está dividido em duas partes. Uma metade está a favor dele e a outra metade está contra. Agora, eles ganharam, em parte, por culpa do Lapid. O Lapid foi um ótimo primeiro-ministro. O governo dele, na minha opinião, de outras, mais de 2 milhões de pessoas, é de que foi muito bom, mas a forma como ele administrou as eleições dentro do bloco dele, que para o Netanyahu era muito mais fácil, porque eles eram 4 partidos. Agora, o bloco do Lapid eram 8 partidos, e 8 partidos muito diferentes. Tinha partidos da direita, tinha partidos do centro, tinha partido da centro-esquerda e partido da esquerda, e os partidos árabes. Então, é muito difícil coordenar uma coalizão de 8 partidos. Mas ele não tinha outra alternativa. Ele teria que fazer... o que o Netanyahu fez com esses Smotrich e o Ben-Gvir? Cada um tinha um partido separado. E o Netanyahu disse para eles, não vem que não tem. Para a gente ganhar as eleições, nós temos que concentrar forças. Vocês vão fazer uma coalizão técnica eleitoral. Depois que vocês entrarem na Knesset, vocês lá, cada um faz a sua bancada. Cada um tem a sua bancada na Knesset. Agora, correr nas eleições juntos para não dispersar votos. O que aconteceu do outro lado? O Meretz e o Avodah, que eram partidos que iam concorrer sempre a favor do Lapid, nunca a favor do Likud, não aceitaram fazer esse tipo de acordo, de correrem juntos, com uma unidade, e depois cada um se separa e faz uma bancada. Os 3 partidos árabes fizeram a mesmíssima coisa. Não fizeram uma conjunção para correr juntos, só o Tal e o Hadash, que correram juntos. Mas, mesmo assim, não fizeram nenhum acordo de sobra de votos. E o outro partido, o terceiro, o Ram, correu também sozinho. E nenhum deles fez acordo de sobra de votos. E por exemplo, o partido do Lieberman, que eles elegeram 6 cadeiras, eles também não fizeram acordo de sobra de votos. Resultado, todos os votos que foram insuficientes para eleger mais um
deputado, eles foram para o lixo, porque não tinha acordo para sobra de votos. Quando você tem acordo, sobrou para você 4 mil, 5 mil, 10 mil votos, você tem um acordo com mais 2 partidos e os 3 juntos formam 30 e poucos mil votos que eram necessários para entrar mais um deputado. Não, não fizeram. E o Lapid, a obrigação dele teria sido forçar isso, porque ele é que era o chefe do bloco. Ele é que era o chefe do bloco. Não, ele não fez. Ele estava o tempo todo só fazendo uma campanha para o partido dele ser um partido grande. E, realmente, ele foi um partido grande. Mas o Meretz não entrou, o Meretz ficou de fora, e o Balad, que é um partido árabe, também não entrou. Quer dizer, 2 partidos, um que faria parte da coalizão e o outro que apoiaria de fora, ele nunca seria a favor das leis que o Netanyahu gostaria de trazer para a Knesset, ficou de fora também, não entraram. Então, foram eleições perdidas por burrice, por ego muito inchado. Isso aqui é. Está entendendo? A gente E agora, isso antes. Agora nós vamos pagar o pato. Quer dizer, Mas ficou o Avodá com 4 cadeiras. Eu não vou andar com chapéu nem com véu, não. Hã? Eu não vou andar com chapéu nem com véu. O Avodá elegeu 4, o RAM, que é esse partido árabe que já apoiou a coalizão atual, com 5, e os 2 partidos árabes que não se juntaram, o Tal Hadash, com 5, Israel Beiteinu, que é o do Lieberman, 6, e a Aduta Torá, que é o partido dos Haridim, que eles correm juntos, 2 partidos, então fizeram 7, o Shas 11, o partido a Mahané, a Mamlachit, que é do Gantz, ficou com 12, e essa Tzionuta Datit com 14 deputados. E o Yesh Atid com 24, o Likud, quer dizer, a diferença entre o Yesh Atid e o Likud é 8 cadeiras. Eles têm 24 e o Likud 32. Agora, isso faz a diferença completa, o fato dos partidos não terem entrado em coalizão. Bom, e aí? E aí a situação é de que nós estamos agora na perspectiva de problemas bastante sérios. Primeiro, agora o Netanyahu disse que ele não vai querer que as negociações, mesmo dentro de uma coalizão como a dele, que todos estão a favor dele, né? Mesmo assim, existem negociações, porque os partidos querem divisão justa de ministérios. Uhum. Acontece que o Likud é o partido maior, se ele está com 34 cadeiras, né, 34 deputados, e o que vem depois dele, no bloco dele, está com 14, logicamente que, além do primeiro-ministro, que é ele, os ministérios mais importantes, como o Ministério da Fazenda, o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, são ministérios que o partido, que é o líder, né, do bloco, que guarda para si. Ele não vai dar, por exemplo, o Ministério da Defesa como que o Smotrich está exigindo. Imagina se o Smotrich... Ele ia fazer, ele ia brincar de War, né? Ele ia, sabe, aquele jogo War? Segundo esse louco do Ben Gvir,
Ele quer, porque quer ser o ministro da Segurança Interna, que é o ministério que, dentre outras coisas, é o responsável pela polícia. Isso é que ele quer. Imagina um país como Israel, que todos os dias nós temos eventos aqui de violência dos árabes contra nós, e que a polícia está envolvida em tudo isso 24 horas por dia, todos os dias. Com ele, como ministro da Segurança Interna do país, responsável pela polícia. Quer dizer, as pessoas como eu, que são pessoas pacatas e liberais, eu respeito, o Likud, 12 anos, o Netanyahu foi primeiro-ministro, e daí? O céu não caiu, né? A gente vivia. Agora, nem esses dois não estavam no governo dele. Não só eles dois, o partido todo deles, que está com 14 deputados, é muita coisa dentro de uma coalizão de... É muito maluco, 60... né, Ruth, para ficar na liderança então, de um país. As expectativas... Agora, imagina o Smotrich, o ministro da... Como ele quer, ministro da Defesa? Ou ele quer ser ministro da Justiça? Então, e o Netanyahu, ele diz que não quer um tipo de negociações agora que vai levar um mês. Que o partido, primeiro que ele ainda não recebeu, ainda nem recebeu do presidente o encargo de formar a coalizão. Isso ainda tem que acontecer, porque só ontem à noite foi publicado o resultado final verdadeiro, já com todos os envelopes duplos, que os envelopes que do voto dos soldados, dos hospitais, de tudo que não é urna normal. Então, e eram mais de 400 mil votos que tinham nessas urnas. Então, o trabalho é dobrado em matéria de tempo, porque cada uma dessas urnas, que são especiais, então, cada pessoa que votou, você tem que fazer o cruzamento com a urna da região onde aquele sujeito mora, não onde ele estava trabalhando agora, para impedir que ele pudesse votar 2 vezes. Então, demora muito mais a contagem desses votos. Bom, mas terminou. Agora, ontem à noite terminou. Agora, o presidente recebe oficialmente o resultado das eleições e ele se reúne lá com os conselheiros dele e vê, dentre as 2 listas majoritárias que chegaram para ele, qual dos 2 líderes é o que tem maiores possibilidades de formar uma coalizão. Não obrigatoriamente o maior partido. Então, mas nesse caso, a diferença de 64 para 51 é muito grande. Onde é que o outro bloco vai arranjar, assim, do dia para a noite, essa quantidade de cadeiras que vão apoiá-lo? Então, admite-se que o presidente vai encarregar ao Netanyahu de formar uma coalizão. Ele tem 28 dias para fazer isso. Ele já anunciou que ele não quer 28 dias, que ele quer até o dia 15 de novembro, hoje é dia 4. 11 dias. Ele disse que até o dia 15 de novembro ele quer o governo formado. Então, é muito difícil nessas condições, quando você já parte de um começo assim, que os 2 cabeças do partido, que é o segundo no bloco dele, de maioria, que é os melhores ministérios, que, em geral,
são para o líder, para o partido que ele... E se eles não aceitarem? Aí vai ficar negociando, entendeu? Aí vai passar o dia 15, e como todos nós acreditamos que até o dia 15 não vai ter, então aí tem 28 dias. Quando terminar os 28 dias, se ele não apresentar, não conseguir entrar a um acordo, então o presidente oferece a mesma possibilidade para o segundo. Aí o outro tem 28 dias. Quer dizer, enquanto isso, agora, é uma coisa que todo mundo aqui tem que pensar, porque enquanto cada vez que você tem 28 dias, e mais 28 dias foi o que aconteceu nas eleições anteriores, o governo que está, esse provisório, continua. O país não pode parar, né? Lógico. Tem que ter governo. Então, esse governo provisório continua sendo provisório. Agora, acontece que tem um limite para tudo isso. Existem coisas que Israel não é um país normal. Você vê que terminaram as eleições. As eleições foram na terça-feira. Quinta-feira, terça-feira foram as eleições. Terça-feira, agora. Estou falando, terça-feira. E agora, na quinta, já tinham os resultados finais. Já aconteceu 3 atentados horríveis. Ontem, à noite, foram disparados 4 foguetes de Gaza contra Israel. Por quê? Porque, na véspera, a polícia de Israel foi prender um suspeito em Jenin, de que ele matou um soldado há alguns meses atrás, e estavam catando esse camarada para prendê-lo, e ele resolveu atirar contra as forças policiais e do exército que vieram contra ele. Logicamente que houve troca de fogo e ele acabou morrendo. Então, e ele é da Jihad Islâmica. Aí deduz-se que esses mísseis foram atirados pela Jihad Islâmica. Não que ela tenha assumido a autoria do ato heróico, mas pela péssima qualidade dos mísseis, que 3 caíram dentro de Gaza, só um ultrapassou o território de Israel e foi derrubado pelo Domo de Ferro. Mas 3 caíram em Gaza. Quer dizer, sinal que não é o Hamas que mandou, porque o Hamas tem mísseis melhores, e a Jihad não. Então, hoje de manhã, a aviação de Israel já estava bombardeando em Gaza. Essa é a realidade de Israel. É um país que não pode se dar ao luxo de ficar renovando, né, prazos para que o primeiro-ministro aceite, consiga fazer uma coalizão ou não. O que se pode fazer? Não tem como, né? É o sistema. Pois é, tem que funcionar. E olha que não estavam querendo deixar o governo anterior eleger o novo chefe do Estado-Maior, porque o atual, em janeiro, ele termina a cadência dele, não pode prorrogar. E eles não querem que esse governo atual tome nenhuma providência extraordinária, como não queria que eles assinassem um acordo de gás. Agora, imagina, se tudo isso vai assim correndo, 28 dias, mais 28 dias são 56 dias, 56 dias são 2 meses. Mais 2 meses. Quer dizer, é impossível um país como Israel funcionar dentro dessa terminologia parlamentar que vai tudo em águas calmas, tranquilas. Não, aqui é águas revoltosas o tempo todo. De modo que é preciso ter um governo, e um governo que tenha toda a autoridade de resolver, de decidir sobre todos os assuntos
mais urgentes, mais graves e mais importantes para o país. Não pode se dar esse luxo. Vamos esperar Como a para ver o gente que... sabe, né, Ruth, o problema é muito a vaidade, a politicagem, e Ok, isso mas aí não se coloca em pauta. tudo bem, mas acontece que tudo isso tem que estar acima Eu das sei, eu também necessidades concordo, prementes. mas eu concordo com você. Pois Mas é. quem tem que concordar são eles, né, os que governam. Então, a Políticos. gente espera É, que essas pessoas que estão querendo liderar e governar o país para o bem-estar e geral da segurança do nação. povo, a minha segurança depende deles. É verdade. Eu não posso achar que está certo, nem que fosse do meu Não, partido, né? lógico que Não não. é, não Mas há problema. é, Aqui o problema partidário já não entra em jogo. Bom, então, isso com relação à formação do novo governo, que tem um problema, tem os deputados do Likud, que estão já há quase 2 anos, né, em seca, sem cargo nenhum em ministério durante esse governo, e tem muita gente que está esperando por uma nomeação para um ministério. hum, Agora, o Lapid já telefonou para o Netanyahu, ele não procedeu como Netanyahu quando o Lapid entrou no governo. claro. Ele já telefonou para parabenizar o Netanyahu pela eleição dele, fazendo votos de que ele possa rapidamente formar um governo em benefício de todos os países, né? E de modo que ele também, na mesma oportunidade, disse que ele espera poder fazer a transmissão do governo de uma forma correta, não como o Netanyahu fez com ele, que convidou ele por meia hora, em meia hora de conversa, ele transmitiu o governo para o Lapid. E o Lapid já disse que com ele não vai ser assim. Vai ser uma coisa como tem que ser, É. que todos os aspectos que não venha a público, que nem os outros ministros não sabem, que são os segredos de Estado que ficam sempre só entre o primeiro-ministro e as autoridades militares mais chegadas a ele, de modo que o Lapid já disse que está à disposição e vamos esperar que realmente as coisas funcionem. As expectativas do povo em geral que não votou nesse governo não são boas. Não são boas, porque em todos os ministérios onde pessoas fanáticas digamos que ele não consiga o Ministério da Justiça e sim o Ministério da Educação, por exemplo. As modificações que ele pode querer fazer no ensino, todos nós sabemos. Ele não precisa dizer nada, nós já sabemos o que eles pensam, eles já disseram bastante. Idem no Ministério da Segurança Interna do país, idem se eles querem o Ministério do Interior, que o Chas já disse que quer, que o Ministério do Interior também é um ministério que é muito sensível a mudanças dessa ordem, porque diz respeito à vida das pessoas, o problema de ser judeu ou não ser judeu, dos casamentos mistos, a entrada, saída do país, quem tem direito à cidadania, etc., etc. São coisas muito importantes na vida diária de um cidadão e de famílias que não são... Ministério da Agricultura, que tal? Ministério da Agricultura, ninguém guerreia Não, mas por isso que causa eu do estou falando, Ministério. Ruth, dá para eles, o Ministério da Agricultura. Mas eles já querem isso? Não, mas eu estou já dando uma sugestão. Não, eles não querem. O partido dos religiosos Haredim, Yahadut Torá, eles
toda a vida eles querem sempre o mesmo ministério. Eles querem o Ministério da Habitação. Habitação? Eles querem habitação. Eles precisam de muitas casas, porque são famílias que procriam muito, então a população deles aumenta muito, cada um que casa, né? E eles casam muito cedo, aos 18, 19 anos, está todo mundo casado, e precisa de casa, precisa de moradia. Então, aí as facilidades na aquisição de moradia própria, ou da construção de moradias em Ichuvim, que é onde eles sejam a maioria. Então, o interesse deles também, por exemplo, nas comissões, também a outra guerra, é as comissões da Knesset e a presidência da Knesset. Então, nas comissões, o partido, o Yahudut Torá, sempre querem ser da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, porque aí eles têm acesso ao orçamento que eles dão para todas as entidades que eles sustentam. Interessa a eles. De modo que, então, aí eles querem a comissão de Vamos pegar o bolo e finanças. vamos dividir o bolo, né? Outro ministério também que eles gostam é o Ministério dos Transportes, porque como eles usam muito transporte público, então eles têm interesse. E outra coisa, que agora, nesse atual governo, não vai ter mesmo. a ministra, que era do Avodá, a Merav Michaeli, ela estava querendo passar a aprovação, que isto é uma lei que é ironia, não é do país, é da cidade, de transporte público aos sábados. Então, essa guerra já vai acabar, porque quem estava sonhando com isso pode tirar o cavalinho. Não existe. Comprar sua bicicleta elétrica. Pode acordar, porque esse sonho não vai ser realizado. Agora, tem os outros, o Ministério, por exemplo, da Energia, tem muitos ministérios importantes, mas que não dizem respeito às aspirações políticas e ideológicas, tanto do pessoal do Likud, como do pessoal, em geral, também. Agora, por exemplo, que nesse atual governo, quem estava era uma ministra do Yesh Atid, que é um ministério muito importante. Hoje em dia, desde que o gás foi descoberto na costa de Israel, então, todas as negociações com países da região, países como a Jordânia, como países enormes, como o Egito, uma população enorme, quanto gás eles consomem, e a Europa. Agora, desde essa guerra na Ucrânia, e com a Rússia, que ficou sem poder exportar, porque a Ucrânia não está mais exportando, hoje em dia, os países europeus que viviam do gás da Ucrânia estão atravessando agora uma fase terrível, porque eles não sabem aquecer, porque aqui ainda não está quente, mas na Europa já está frio. Novembro já está frio na Europa e as casas não vão ser aquecidas. Imagina, hein? Por causa do preço absurdo que está o gás, porque da Ucrânia não está mais saindo o gás. Israel agora tem possibilidade de vender para a Europa, mas ainda não tem tubulação. E o Egito, por exemplo, que é um país riquíssimo em gás, acontece que, até hoje, eles não conseguiram acertar os passos com nenhuma companhia internacional que vá trabalhar na produção e extração do gás, porque eles não pagam. Eles não respeitam nenhum contrato, de modo que nenhuma firma internacional aceita ir trabalhar no Egito. Aí o Egito tem que comprar gás de Israel. São dessas coisas assim, absurdas, só tem no Oriente Médio. É verdade. Entendeu? Não tem...
As pessoas que não vivem no Oriente Médio não têm consciência de uma problemática toda especial com a cultura árabe muçulmana, que é completamente diferente do que os países ocidentais conhecem e estão habituados e comportam-se de acordo com determinados códigos. Não, para eles não existe. De modo que é uma situação difícil. De modo que o que a gente tem que pedir a Deus realmente é que ajude ao Netanyahu a conseguir formar essa coalizão até o dia 15, realmente o mais rápido possível. Sem ter que ceder porque a os situação... ministérios da defesa, nem da justiça. Defesa, justiça, olha, esse da justiça... Não pode, de jeito nenhum. Se Bezalel Smotrich ele tiver que abrir mão, porque o Netanyahu já disse para ele que da defesa que ele pode desistir. Não diz diretamente, né? Sim, mas assim, claro. De modo que todos os jornais já publicaram. Mas aí, se ele vai fincar o pé no Ministério da Justiça, vai ser uma tragédia. Uma tragédia. Vamos ver, né, Ruth? Vamos ver como é que vai ser. Vamos aguardar e torcer para que isso não se concretize. Realmente, essas eleições foram um golpe tremendo, que, analisando friamente, poderia ser contornado de outra maneira. Nós todos demos apoio ao Yair Lapid para ele, e ele foi realmente um bom primeiro-ministro, ele fez coisas muito corretas e muito certas, mas como dirigente de uma coalizão eleitoral, ele foi um fracasso, entendeu? E o Netanyahu foi um sucesso, de modo que essas eleições nem sempre ganha o melhor ou o mais inteligente, é aquele que sabe fazer política, que é um político melhor. Isso aí. Que é um político melhor. E, nesse aspecto, o Netanyahu ele sabe que ele mostrou é imbatível. De modo que foi uma lástima, porque estávamos tão perto de conseguir continuar no governo e é lamentável. Mala sorte. Vamos ver, né? Vamos aguardar e vamos torcer para que ele consiga. Exatamente. E faça da melhor forma possível. E, principalmente agora, não deixar que esse Ben-Gvir acenda uma fogueira com os palestinos e os árabes em geral, porque eles estão só esperando por isso. A oportunidade, né? A oportunidade. É isso, Ruth. Obrigada aí pelos seus esclarecimentos. E vamos torcer, mais uma vez eu falo, porque é só torcendo mesmo, porque não tem mais o que fazer, né? O que podia ser feito, a gente fez. Quem votou, votou. Quem não votou, passou. Pensar positivo. Muita gente faz besteira. Hoje eu vi de amigos meus que votaram em branco. É preferível que ele não tivesse ido votar do que votar em branco. Se ele não foi votar, então o número de eleitores baixa. Então todos os números modificam. Agora, você vai e despejar um voto, em vez de dar urna na lata do lixo, votar em branco. O que você ganhou com isso? Ninguém ganhou nada. Nada. Mas isso é tudo esclarecimento, né, Ruth? É falta de esclarecimento. Mas são pessoas que nasceram aqui, que viveram aqui, que cresceram aqui, que já votaram 1000 vezes e não aprenderam nada. É isso. Bom, querida, um beijo. E muito obrigado. Em breve a gente esteja aí para falar que o governo se formou, que os ministérios estão reservados e que a gente não vai ter que andar com chapéu na rua, nem deixar de frequentar os lugares. Agora, a quantidade de piadas que correm aqui são enormes.
É tão engraçado que diz assim, que agora, nas estradas principais, em vez de estar fazendo aquele exame para ver se tem álcool, para ver se está dos motoristas, para ver se estão dirigindo depois de ter bebido álcool. Então, agora tem um aparelho que mede se você misturou carne com leite. Então, a piada que corre é assim, na estrada número 1, estão examinando, então não vão por lá, vai pela estrada 4, que lá não estão examinando. Imagina, hein? Vai ser difícil isso, vai ficar todo mundo preso, todo mundo preso. Vou perder a carteira. Querida, beijos. E que em Muito breve obrigada a gente por você esteja aqui também. dando outras Bom fim de notícias e semana. boas notícias. Muito obrigada. Beijão, Ruth. Tchau. Tchau.